Bom, meus queridos, hoje nessa manhã de sol, mas não se engane porque está friozinho, nós vamos falar sobre o tema do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que é Espírito e Matéria. Porém, antes da gente entrar no capítulo 2, eu queria apenas falar um pouquinho com vocês da primeira pergunta do livro. Apenas para que a gente possa chegar no tema que é proposto. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E os Espíritos respondem para Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu acredito que Kardec deve ter ficado que nem a gente. Legal, mas continuo sem entender. Aí eu pergunto, para nós, quando nós pensamos em Deus, como é que nós nos expressamos? Por exemplo, se nós tivermos que perguntar para cada um de vocês, que é Deus, e a gente tiver que responder pensando numa palavra, algumas pessoas vão dizer, Deus é amor, outros vão dizer Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é o criador de tudo, Deus é energia, força. Nós vamos representar Deus diante dessas palavras que são subjetivas, que não têm uma forma, mas é o que ainda nos cabe ter para dizer. Se nós formos pensar ou perguntar o que é Deus para você de uma forma que você possa representá-lo efetivamente, nós vamos buscar imagens que a nossa cabeça esteja registrada no nosso consciente. Então, alguns, quando fala Deus, pensam em Jesus. Outros podem pensar numa luz, outros podem pensar na imagem do universo. Outros podem imaginar um velho de cabelo branco, barba branca, sentado no trono, só comandando, observando. Por quê, gente? Nós não temos uma real definição de Deus. Então, e como nós somos seres nessa condição material, vivendo nesse mundo material, tudo aquilo que nós não conseguimos explicar objetivamente, a gente tem que ter uma referência material. É natural. É o nosso universo. Então, por exemplo, se a gente fala de amor, qual é o link que a gente traz material? Coração. Se a gente pensa em alegria, o que é que vem na nossa imagem? Um sorrisão. Quando a gente pensa em tristeza, além das imagens tristes e angustiantes que passam pela nossa cabeça, a gente logo imagina alguém chorando. É natural. A gente precisa dessa referência material. Porém, entender Deus não está dentro da nossa capacidade espiritual e intelectual. E eu acredito que até por isso muitas pessoas questionam, mas será que Deus existe? E a gente vê que algumas pessoas, até cientificamente falando, elas vão em buscas palpáveis para comprovar a existência de Deus. E muitas dessas pessoas, eu acho que até por orgulho da humanidade mesmo, eles não admitem que possam existir coisas que eles não compreendam, que eles não comprovem. E vejam, gente, eu fico pensando sobre isso quando a pessoa questiona a existência de Deus, aí eu penso, ok, se tem até pessoas que pensam que nós somos os únicos seres desse universo. Nós somos os únicos seres no universo, no planetinha Terra, que não existe mais vida em outros lugares. Há quem pense, claro, Ivonete, que existe vida em outros lugares, mas nós somos mais inteligentes. Imagina, olha só, nossa tecnologia. Então, eu fico imaginando que uma pessoa que tem essa linha de pensamento jamais vai admitir que exista algo ou alguém que não possa compreender, que comande tudo isso, que tenha criado tudo isso.
E para essas pessoas, normalmente, não estou dizendo de uma forma genérica, tudo que a pessoa não consegue explicar, ela diz que não existe. E, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu até entendo essa posição de algumas pessoas, porque se até nós, eu estou falando nós, mas me usando como exemplo, se até nós que dizemos que acreditamos em Deus, que acreditamos nos seus planos, quantas vezes na hora do perrengue a gente fala, Deus, não é possível que você exista, olha só o que está acontecendo comigo, eu que sou tão bom. Se até nós duvidamos, depois a gente logo cai na real, né? Mas se até nós duvidamos, que dizemos que confiamos, né? Que são essas pessoas que realmente não acreditam e que muitas vezes são muito materialistas. O que eu acredito é que algo ou alguém existe, criou tudo isso, muito mais do que nós podemos ver ou imaginar, controla tudo isso e faz com que tudo isso esteja aí, harmonicamente independente de nós. E nós fazemos parte desse processo. Nós fazemos parte dessa criação. E nós, gente, estamos aqui como espíritos e matéria para evoluir. Como vem evoluindo a humanidade, por exemplo, vamos imaginar fisicamente, o progresso do homem durante milhões e milhões de anos, até chegarmos nessa matéria, nessa condição, nessa estrutura humana que nós somos hoje. Veja, o homem fisicamente veio evoluindo. E a nossa proposta como espíritos é exatamente também evoluirmos. Nós estamos aqui para nos desenvolver. Aí, gente, aqui no Livro dos Espíritos, fala o seguinte, perguntando exatamente o que é a matéria. Numa das questões aqui, o Kardec pergunta assim, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável? São estas mesmas definições? E os espíritos respondem para Kardec, do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão daquilo que o conheceis. Natural. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause ao sentido. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, gente, como bem diz aqui, matéria é tudo aquilo que é palpável, né? Aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Porém, existem coisas que nós não enxergamos, mas que existem. Como o ar, por exemplo. A gente não vê, mas a gente sabe que ele existe. E o fato de nós não o vermos não quer dizer que ele não seja material. Não é isso? O átomo é composto de gases, não é, professora? Que tem átomos. Então, o ar é uma massa, ele é matéria. Existe. Veja bem, não é tudo, não é porque... E aí a gente tem que sair dessa nossa presunção de achar que a gente tem que enxergar para que aquilo possa existir. Então, tem gente que fala, espírito não existe. Não é, eles também são matéria. Não é porque nós não vemos com esse olhar material que não existe. E eu vou só fazer um parênteses, que vocês sabem que eu gosto de contar sempre uns causos, né? Tem gente aqui que já ouviu isso, mas eu vou contar outra vez. Quando a minha sobrinha tinha 12 anos, ela ainda acreditava em Papai Noel. Mas estava muito triste, porque as amigas começaram a tirar o sarrinho dela, né? Imagina, hoje ela tem 20, nem faz tanto tempo assim, né? Então, aos 12 anos, ela acreditava no Papai Noel. Claro, né, gente? O Papai Noel, ela escrevia carta, o Papai Noel pegava, o Papai Noel respondia com carimbo lá do Polo Norte, Papai Noel, entendeu? Agora ela já sabe quem fazia esse papel. E aí ela veio muito triste falar comigo, de que assim, tia, eu tô muito triste. Por quê? Ela falou assim, eu acho que o Papai Noel não existe. Por que você pensa, minhas amigas estão tirando sarro de mim, porque ela fala que ele não existe, porque que Papai Noel é esse que ninguém nunca vê?
Por que que ele não aparece? E aí eu disse exatamente isso para ela. Porque eu não queria chegar para ela e falar, sabe aquela... Tudo bem, não existe mesmo daí, né? Então eu falei para ela, ok, nem tudo que a gente não vê não quer dizer que não exista. Então pergunte para as suas amigas se elas conseguem enxergar o ar. Ele existe, não existe? Ela, existe. Eu falei, então, é que a gente sempre precisa de provas para tentar se convencer daquilo que a gente não consegue justificar. Se nós enchermos um balão, tá ali a evidência do ar. Nós conseguimos enxergar que ele está ali, embora nós não o conseguimos ver o ar, mas a gente sabe que ele está ali. Então nós somos muito danados, porque a gente quer sempre ter provas materiais de que algo existe. Então, acreditar que Deus existe, que nós somos criaturas de Deus em matéria e espírito, acreditar que nós somos espíritos, é uma coisa que vem da fé, tem que estar no coração. Eu não preciso enxergar visualmente. Mas assim como o ar na bexiga, Deus está dentro de mim. Então eu vou sentir e ter certeza que Ele está ali. E aí aqui no Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte, com relação ao espírito, o que é o espírito? E aí os espíritos respondem para Kardec, o princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, porque não é palpável. E aí Kardec ainda pergunta, espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. São distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Gente, nós somos seres espirituais, revestidos de um corpo material, porque nós estamos nessa terra material, com a finalidade, gente, de crescer, mudar e evoluir. Nós que estamos aqui, que estudamos a doutrina, que acreditamos nos ensinamentos de Jesus, a gente sabe que a gente veio para essa terra para se desenvolver. E veja bem, na Terra, no momento que nós estamos hoje, eu particularmente acho que a Terra está realmente, e acredito muito nisso, eu acho que muitos de nós, que a Terra está num processo eminente de muitas mudanças. Se alguém há 2 anos atrás nem cogitava pensar isso, está aí a pandemia para nos chacoalhar e nos fazer refletir. A Terra está em processo de mudança. E nós precisamos perceber isso para refletir o que é que nós também precisamos mudar para acompanhar esse processo. Então vamos começar. Se nós estamos vivendo nesse planeta material, como espíritos que somos num corpo material, nós temos como obrigação cuidar dessas duas vertentes, ou seja, do nosso corpo material, porque nós precisamos dele saudável para nos conduzir anos e anos para que a gente faça o melhor da nossa missão, e do nosso corpo espiritual. Tá certo, é verdade, Ivonete. Como é que a gente cuida do nosso corpo material? Você fala, não começa não. Começa não, porque sexta-feira eu já fiz jejum, comi só um peixinho básico, o que você vai dizer aí? Vou dizer o que vocês já sabem, o que vocês estão imaginando. Como é que a gente cuida do nosso corpo material? Se alimentando bem. Você fala, Ivonete, fala isso não. O que é se alimentar bem, gente? Com equilíbrio. Eu não vou aqui dizer que você não deve comer carne vermelha, dizer que você não deve comer isso, dizer que você não pode comer uma feijoada, de jeito nenhum. Eu vou dizer que a gente tem que repensar a nossa alimentação para que você traga saúde para o seu corpo físico, para que você esteja bem, para que esse corpo esteja bem para conduzir a sua alma nos caminhos e nos passos que ainda você vai dar.
Então, se você acha que ok, comer uma feijoada todo dia, comer aquele bife com gordura todo dia, tomar refrigerante todo dia, ok para você? Tudo bem. Eu estou apenas querendo que você acenda uma luzinha da reflexão. Eu não preciso fazer todo dia. Eu não preciso abrir mão daquilo que o meu corpo físico está acostumado a ingerir de uma hora para outra. Mas eu posso começar a rever. Por que não? Nós temos que nos hidratar, tomar bastante água. Meu filho diz, não mãe, os médicos dizem tomar bastante líquido. Não. Muita calma nessa hora, né, gente? Eu entendo, chá é líquido, água é líquido, aí lá vem refrigerante é líquido, cerveja é líquido. Não, eu aqui vou dizer assim, tomar bastante, hidratar o nosso corpo. Se nós somos, grande parte do nosso corpo nós somos formados de água, isso significa que nós temos que alimentar, hidratar o nosso corpo com água. Essa aqui, água, viu? Então é isso. Fazer exercício. Ivonete, dá para passar para o próximo tópico, por favor? Não dá. Eu sou chata mesmo quando eu faço essas coisas. Tudo, gente, com equilíbrio. Quando eu falo fazer exercício, você não tem que estar na academia 2, 3 horas por dia. Você não tem que acordar, ai meu Deus, hoje eu tenho... Fazer exercício, fala, não, eu vou começar. Então, assim, se eu vou lá no mercado, que é 1 quilômetro sempre de carro, se eu tenho uma bicicleta, eu vou de bicicleta. Será que eu não posso ir a pé? Então, são essas reflexões, começar a se mexer. Lembra que eu falei da biblioteca? Que a energia tem que fluir? O nosso corpo é assim, gente, assim. Opa, desculpa aí. Quando a gente está assim, sem fazer nada, sem se mexer, a energia está ali, parada. Nós somos seres energéticos, nós temos que estar em movimento. Busque algo que lhe dê prazer, que no começo pode até não dar, mas você sabe que você está fazendo para o seu bem mental, material e espiritual. Mova-se, é importante. Dormir bem. Isso, gente, é algo que a gente tem sempre que pensar, principalmente os jovens. Não só os jovens, viu? Eu vou retirar isso. Na verdade, eu acho que a grande maioria das pessoas hoje, por conta desse negocinho aqui, ó, pequenininho, que domina muitos de nós. Quantos não vão dormir 1, 2 horas da manhã, recolhe-se, porque fica aqui, no celular? E muitas vezes, ou a grande parte dela, não é algo que vai trazer um sossego. Não, Ivonete, eu deito, fico lá 1 hora ouvindo uma musiquinha na meditação. Sim, me engana. Olha, me engana, gente. Você pode ficar 1, 2 minutos lá ouvindo uma musiquinha, daqui a pouco, deixa eu ver os babados que tá rolando, entendeu? Gente, o sono é fundamental, nós precisamos preservar o nosso espírito e o nosso corpo. O nosso corpo precisa desse descanso. E o nosso espírito precisa que o nosso corpo descanse para que ele possa, em momentos do sono, sair para aprender. Então vamos dormir bem. E não nos intoxicar o nosso corpo, né, gente, com vícios. Álcool de todas as espécies, álcool, cigarro, drogas, sexo demais, comida demais, tudo que é demais intoxica o nosso corpo. Então vamos vigiar, nós precisamos dessa matéria. Não adianta, gente, a gente ter uma juventude, depois chegar na fase madura, sabe, ser um bom vivan, comer de tudo, beber de tudo, sair para as baladas, não sei o quê. Aí você chega com 40, 50 anos, aí aparece uma dor aqui, outra dor ali, um problema aqui, um problema ali, uma doença aqui. Meu Deus, aí você volta naquilo que eu falei, né, de duvidar. Meu Deus, por que eu sou tão bom? Se Jesus disse amar ao próximo como a si, significa que você tem que ser bom primeiro consigo, cuidando do seu corpo e da sua alma, sem radicalismo. Mas dentro da sua condição, começar aos pouquinhos. E aí, gente, se a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que cuidar do nosso espírito. E como é que a gente cuida do nosso espírito?
das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vivências, das nossas relações. Nós cuidamos do nosso espírito, a gente pode fazer muitas coisas. Na vida a gente pode, como eu vou cuidar, tirando momentos para si, vamos meditar, vamos ler um bom livro para não deixar empoeirar lá na biblioteca, vamos ouvir uma boa música, que não me escutem alguns MCs da vida, que tem alguns que têm raps maravilhosos, que trazem mensagens, mas vamos cá entre nós, né, gente? Existem músicas hoje que não trazem nada, muito pelo contrário. Vamos ouvir músicas que nos tragam uma reflexão, um som que acalme a nossa alma. Vamos cantar. Olha, isso é bom para o espírito. Peraí, gente. Não, calma, hoje não, tá? Mas é bom. Tem gente que não canta de jeito nenhum. Meu marido, por exemplo, quando ele está subindo, já acho que a criatura está no auge da felicidade. Que ele não é de ficar cantarolando. Já eu e meu outro filho, a gente gosta de cantar. Porque eu acho que é um momento que te distrai e você põe para fora através de uma canção. Vamos dançar. Cadê? Celcinho e Martim são dançarinos? É bom, olha o movimento. É energia fluindo no nosso corpo. Vamos dar um abraço, agora que a gente pode. E aí que a gente ficou tanto tempo sem poder se abraçar, a gente dá valor a esse aconchego de um abraço. Então, gente, se tem alguém que você gosta, mas você nem tem o hábito de abraçar, menino, pega a criatura e abraça, é bom. Coração com coração, as energias ali. Vamos abraçar, a gente faz bem para o outro e para a nossa alma. Vamos, isso é bom, gente, vamos sair com os amigos, gente de Deus. Há 2 anos atrás, você ia falar, a gente conversa bastante pelo WhatsApp. Depois de 2 anos, onde a gente viu tão pouco as pessoas que amamos, como a gente quer sair com os amigos. Então vamos dar valor àquilo que nós deixamos de ter para que a gente trouxesse essa reflexão hoje. Vamos marcar um café, quem gosta de cerveja, vamos, com moderação. Vamos brindar. Vamos vislumbrar os encantos da natureza. Ai, gente, isso é tão bom. Quando eu falo isso, eu falo assim, quando eu falo vamos vislumbrar os encantos da natureza, porque isso faz bem para a alma, é você se ver presente aonde você estiver. Por exemplo, a gente sai daqui, cada um vai para sua casa. Observe ao seu redor. A gente já sai daqui, a cabeça a gente vai lá como que hipnotizado no caminho de casa, ou no caminho que cada um tiver que tomar, sem perceber as coisas e as pessoas ao seu redor. Gente, às vezes uma árvore linda está ali com flores e você nunca nem percebeu ela ali. Então vamos vislumbrar as coisas que esse Deus que a gente não explica nos deu. Vamos olhar tudo, ver a beleza das coisas, do céu azul, do sol aquecendo a nossa pele. Vamos passear de mãos dadas. Gente, vamos fazer tudo que acalme nosso coração. Vamos passear de mãos dadas com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, com os nossos pais. Eu gosto tanto quando eu vou na casa da minha mãe. Gente, eu lembro muito, vou fazer outro parênteses, eu lembro muito do Minha Mãe é uma Peça, não sei se alguém assistiu, não sei se é o 2 ou 3, que ela fala que a gente vai envelhecendo, a gente tem necessidade de ficar saindo. Aí ela ia no mercado e comprava uma cebola, de propósito, sabendo que ia precisar de mais alguma coisa, só para ter que voltar e ter alguma coisa para fazer. A minha mãe já está quase virando sócia do Mercado Dia lá na rua dela. Mas eu acho tão bom quando eu estou lá e ela fala, eu vou no mercado, mãe, eu vou. Não, mãe, então vamos juntas. E eu posso segurar a mãozinha dela, gente. Aquilo, me desculpa, eu fico emocionada quando eu falo isso, porque assim, traz um aconchego para o meu coração de olhar aquela criatura que tanto fez e faz por mim, eu estar ali. Fazendo uma coisa tola, gente, indo no mercado buscar uma cebola, e eu tenho certeza que daqui 1 hora ela vai falar para mim, Ivan, esqueci do açúcar. Mas, gente, é isso. É cuidar do nosso espírito.
É nos permitir a doar amor nos pequenos gestos. Cuidar do nosso espírito é dizer eu te amo. Não é achar que o outro sabe. Eu tinha um chefe, um amigo amado e querido. Ele é muito centrado, nunca foi uma pessoa de demonstrar afeto nas palavras, né? E ele falava, Ivonete, eu não preciso ficar dizendo eu te amo para os meus filhos, eles sabem. Eu falei, criatura, tudo bem que eles sabem, mas qual o problema de dizer? Mas não precisa. Qual o problema de dizer? Sabe aquela coisa da pessoa que não sabe, não consegue, por limitações emocionais, psicológicas, espirituais até dela mesma. Ela não consegue expressar através da palavra. Talvez porque ela tenha medo de se expor. Mas vamos, gente, vamos treinar. O nosso vocabulário, a nossa fala, louvado seja Deus, é o nosso meio de comunicação maior. Então vamos usá-lo para as pessoas perceberem, entenderem o que sentimos quando elas não percebem através dos nossos gestos. Vamos dizer eu te amo. Vamos ser otimistas. Vamos vibrar para o bem. Vamos orar. Vamos fazer caridade. Fazer caridade, gente, é tudo isso aqui que eu falei. É dar um abraço, é segurar na mão da sua mãe, do seu filho, do seu amor. Mas fazer caridade é também olhar para o outro que tem menos que você. Se no início da pandemia muitas pessoas despertaram para um olhar mais de empatia para com o sofrimento do outro, conforme a pandemia foi passando, isso foi diminuindo um pouco. Eu não quero fazer parte da estatística daqueles que vislumbraram a caridade e depois voltaram para a sua zona de conforto. Não quero isso. Nós não podemos ficar ali assim, eu estou fazendo o que eu posso lá 2 anos atrás e agora voltou à sua vida normal. Nós não podemos voltar à nossa vida normal como quando muitas criaturas de Deus como nós perderam tantas coisas materiais, tantas coisas emocionais, tantos entes queridos, perderam a sua própria dignidade. Nós precisamos continuar a ter esse olhar fraterno. Se nós somos seres materiais, estamos aqui num corpo espiritual e estamos aqui para evoluir, a nossa evolução virá através do outro. Então, gente, nós precisamos exercitar isso. Hoje, como bem disse o Petuel, hoje é domingo de Páscoa, onde na Igreja Católica celebra-se a ressurreição de Jesus, não é isso? Porque vai que, celebra-se a ressurreição de Jesus. Nós que temos as nossas crenças, acreditamos em Jesus vivo todos os dias. Mas hoje é bom, porque é um dia de reflexão. Jesus ressuscitado traz para nós essa questão de renovação, renascer, repensar, refletir. O que é que nós estamos fazendo nessa terra? Como é que nós estamos cuidando desse corpo? Como é que eu estou cuidando desse espírito? O que é que esse espírito vai levar quando chegar aquela hora, quando eu falei lá na última palestra, quando chegar o grande dia e você tiver que voltar lá para o plano espiritual? Louvado seja que nós possamos ter consciência de saber que nós fizemos o nosso melhor. Gente, então hoje, até na sexta-feira nós fomos almoçar na casa da minha mãe, como sempre fazemos, a família. E depois da pandemia foi o dia que mais minha mãe conseguiu reunir pessoas. E aí a minha tia falou, hoje, no meu tempo a gente comemorava assim, na sexta-feira santa a gente não podia comer nada, não podia fazer nada, varrer uma casa. Eu falei, gente, adolescente adora essa possibilidade, né? A gente não fazia nada, não podia varrer casa, não podia se olhar no espelho. Não podia bater nos filhos, né? Minha mãe dizia, amanhã você não fala.
Então, aí menino fazia arte até doer, né? Em nome de Jesus, ele fazia uma arte que era para... Né? Hoje eu vou me livrar. Mal sabia ele que no dia seguinte... Tirar aleluia, né? Eu vou tirar com aleluia. E aí a minha tia falou isso. Então, ela tinha dito isso porque a filha dela tinha ido na igreja e a igreja disse que ela só podia comer arroz e feijão, não podia comer carne nenhuma, né? E aí eu falei para ela, falei, olha tia, com todo respeito, né? Eu acho que a gente, na igreja católica em especial, isso sempre foi algo, e a Irani falou isso a semana passada, eu acho, algo que sempre me incomodou, essa coisa de Jesus morto. Não é essa imagem que eu tenho de Jesus para mim. Para mim, Jesus vivo. Jesus não veio para morrer por nós. Ele veio viver por nós. E nessa vida, o que eu lembro sempre na Sexta-feira Santa, no domingo, é o que Jesus deixou no Evangelho. Eu não quero ficar pensando em Jesus pregado na cruz. Eu quero pensar em tudo que ele deixou desde que ele nasceu até a hora que ele se foi como Espírito encarnado. O que ele deixou para que nós, que estamos aqui para aprender e que não aprendemos até hoje, o que ele deixou escrito, que nós possamos evoluir. O que é que Jesus deixou como lição? A primeira lição que Jesus deixou foi amar ao próximo como a si. A gente mal consegue fazer o a si, porque a gente é danado com a gente não se cuida da matéria, do espírito, a gente não se vigia. Então veja, eu quero viver, eu quero Jesus vivo dentro de mim. Eu quero Deus vivo dentro de mim, sabendo que Ele existe quando eu sei que o ar existe, quando eu encho uma bexiga. Eu não vejo o ar, mas na bexiga eu sei que está lá. Eu não vejo Deus, mas quando eu quero, preciso, aceito, eu sei que Deus e Jesus está dentro de mim. É essa a nossa proposta. A vida está aí. Vai chover, o sol vai nascer, independente de nós. O que depende de nós unicamente é o que nós vamos fazer enquanto espíritos encarnados e desencarnados, porque nosso processo de evolução continua. O que é que eu estou fazendo por mim, pelo outro? Pelo outro que eu conheço, que eu convivo, pelo outro que eu nunca vi. Nós temos que fazer alguma ação. Eu preciso contar isso para vocês, já estou terminando, porque assim, eu quero muito, assim, os jovens precisam muito refletir sobre isso, sabe? Essa coisa da caridade, de olhar para o outro. E aí, aqui todos sabem, né, que no fim do ano a gente faz aquela ação de Natal das entregas das sacolas nas ruas. E desde que os meus filhos eram pequenos, eu sempre fiz questão que eles viessem. Eu já contei isso aqui para vocês. Porque eu acho que um dia, mesmo que eles não queiram fazer, mas pelo menos eles iam ter o incentivo de fazer isso pelo outro. E eles continuam fazendo até hoje. Hoje, já adultos, quando chega na época da entrega das sacolas, um ou outro sempre fala, ai mãe, esse ano eu não queria ir não. Eu falei, tá, mas você vai ficar fazendo o que em casa? Na dica? Custa ir lá ajudar? A gente precisa. Precisa de braços fortes, pelo menos para amarrar a sacola. Tá bom, então a gente ajuda na montagem, mas não ajuda na entrega. Tudo bem, mas vocês podem ir para ajudar a carregar os carros? Tudo bem, ó, né, gente? Porque eu sei que se ficar, vai para a entrega. No fim, eles sempre fazem a entrega e depois eles saem de alma lavada. E aí o meu filho, o César, ele falou, o ano passado, ele falou, mãe, por que a gente não faz esse trabalho durante todo o ano? Porque no fim do ano, sempre muitas religiões, muitas pessoas se sentem tocados pelo espírito de Natal e acabam fazendo mais caridades, fazendo mais doações. Depois, passando o Natal, aquelas pessoas se tornam invisíveis de novo. E eu achei bem bonitinho ele falar isso, sabe? Ele falou, então a gente não poderia fazer 5 sacolas e entregar uma vez por mês? Depois a gente vai aumentando conforme der. E eu falei, tá certo. Então, quando ele falou isso, por que eu estou contando isso? Estou falando que meu filho é maravilhoso. Ele é, tá? Mas não é por causa disso que eu estou contando. Eu estou falando isso, que é para a gente refletir o seguinte, quando a gente começa a fazer a caridade, mesmo que pouquinho, passa a ser natural para nós. E vai nos trazendo essas reflexões. Então, o que é que nós temos que fazer nessa vida? É viver naquilo que depende de nós, fazer o bem para nós, cuidando desse corpo que precisa de cuidados.
e fazendo o melhor por esse espírito, que é o que realmente vale nessa vida. Viu, meus queridos amigos? Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, mentores e protetores de cada um de nós louvamos e agradecemos por estarmos aqui hoje, nessa casa de amor que nos aconchega, que nos trata nas nossas dores físicas, mentais, emocionais, espirituais. Nós louvamos, Senhor, por termos dentro de nós a nossa fé, por acreditarmos em Ti, por acreditarmos, Senhor, que Tu estás sempre entre nós. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos de viver. Agradecemos por este corpo físico que envolve o nosso espírito. Agradecemos por todas as coisas materiais que conquistamos, pelo nosso trabalho, que a quem às vezes parecer difícil, mas louvamos, porque de lá, Senhor, tiramos o sustento para essa vida material. E com certeza tiramos de lá também o sustento do aprendizado para a vida espiritual. Gratidão, Senhor, pela família onde nascemos, pelos espíritos que por amor nos acolheram e nos deram a chance de nascer. Gratidão pelos irmãos que temos. Gratidão pelos amigos que escolhemos. Gratidão pelos nossos avós, bisavós, tataravós, por todos aqueles que precederam a nossa existência. Gratidão, Senhor, por ser como sou, nas minhas imperfeições, mas naquilo que quero ser como o meu melhor. Gratidão pela minha consciência do bem. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui hoje vivos, conscientes. Gratidão por esta casa de amor que há 33 anos nos acolhe e acolhe a quem quer que aqui chegue, espiritual ou material. Gratidão, Senhor, a Jesus, que há muitos anos aqui veio, com seu espírito grandioso, se materializou num corpo material pesado, para trazer para o homem uma mensagem de luz, de amor, de perdão, de caridade, de olhar fraterno para o outro. Gratidão à Mãe Maria de Nazaré, Espírito superior que trouxe Jesus. Gratidão aos nossos mentores, protetores, anjos guardiães. Gratidão a Deus, que não sabemos explicar, entender, enxergar, mas que nos criou e que nos dá a chance para evoluirmos a cada dia. Louvemos o fato de estarmos aqui. Que Jesus nos abençoe, nos proteja enquanto humanidade. Derrame a sua misericórdia sobre a nossa fauna, a nossa flora, as nossas florestas, os nossos rios, nossos mares. Derrame a sua misericórdia, Senhor, sobre essa humanidade sofrida,
orgulhosa, angustiada, mas em processo de desenvolvimento. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, nos intua e esteja sempre conosco. Que assim seja, graças Senhor Jesus.